fundamental corrigir as tuas tentativas. Não apague os teus erros. Passa do ladinho para depois poder comparar e não cometer o mesmo erro nas avaliações. Página 42 do volume 3. Finalizando o volume 3 já. Exercício 11. Nos momentos de lazer, nos parques e diversões, frequentemente vemos famílias inteiras divertindo-se nos mais variados brinquedos. Um dos que mais chamam a atenção é a montanha-russa. Observe o esquema a seguir. Não se esqueçam de ir no Beto Carreiro, cada um de vocês, em 5 vezes na Fire Week, pensando em mim. E aí vocês vão sentir no corpo o que é realmente a aceleração, como a aceleração, né, nos modifica e nos deixa excitados. Neste pequeno trecho, o carrinho da montanha-russa passa pelo ponto A com velocidade de... Cuidado, hein? Eu, se fosse tu, já dividia por 3.6 e anotaria no sistema internacional. Quanto? 15, parabéns. 15 metros por segundo. As alturas HA e HB valem, respectivamente, 15 metros, então o carrinho está aqui, e aqui o carrinho já tem 25 metros de altura. Desconsiderando toda e qualquer forma de atrito, sistema conservativo, energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A velocidade com que o carrinho atingirá o ponto B será, use G igual a 10. Energia mecânica no ponto A tem que se igualar à energia mecânica no ponto B, já que não houve perdas. Quais são os tipos de energia no ponto A? Cinética, potencial gravitacional. E no ponto B? Se supõe que vai ter cinética, claro, e a potencial gravitacional é óbvia. Então vai ficar mva ao quadrado sobre 2 mais mgha é igual a mvb ao quadrado sobre 2 mais mghb. Ele deu a massa do carrinho. Como não? Possível resolver. Cancelado o item. É verdade, dá para dividir ambos os lados da equação por m e a massa não vai influenciar, por incrível que pareça, na velocidade. Velocidade inicial, 15 ao quadrado sobre 2, e isso, gravidade vezes altura, VB ao quadrado sobre 2, gravidade vezes altura. Então agora ficou mais trabalho braçal mesmo, 225 dividido para 2. Não, porque tem um mais aqui, o mais aqui. O que seria cortar o 10 com 10? Seria dividir todo mundo por 10. Então esse cara tem que ser dividido por 10 também e esse também. Ou seja, se colocar um 0 aqui e um 0 aqui, tu pode eliminar o 10. Sacou? Por isso que é importante a história da verdade na nossa mão toda hora, né? Sempre pensar um pouquinho na verdade para tirar uma dúvida se tu pode ou não fazer tal coisa. Muito boa pergunta. 225 sobre 2 mais 150, como o amigo disse, é VB ao quadrado sobre 2 mais 250. Isso dividindo dá 112,5 mais 150 menos 250 é igual a VB ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá menos 100, né? 112,5 menos 100, 12,5. 2 está dividindo, passou. E ao quadrado passa raiz quadrada. Vai ficar bonito. São maravilhas. Raiz de 25, 5 metros por segundo. Ele respondeu em metros por segundo? Quilômetros por hora, safadinho, hein? Vezes 3,6 que dá 18 quilômetros por hora. A única coisa aí que foge da realidade de uma montanha-russa é o fato de não ter perda. Na montanha-russa sempre tem perda, o cara sabe a perda que vai ter, mas o engenheiro, então, no computador dele, ele projeta o vai e vem da montanha-russa, o sobe e desce, para que a montanha-russa só ganhe energia, isso em 99% das montanhas-russas, só na primeira subida, que é a mais autona. Aquele barulho, né, aterrorizante aí, que vai olhando, já vai dando aquele arrependimento, pô, eu podia estar lá embaixo comendo pipoca, eu tô fazendo essa merda. Aí daqui a pouco, e aí de repente, né, cara, toda a energia acumulada pelos motores, né, potencial gravitacional, aí é liberada e vai se transformando em cinética e potencial gravitacional. Ela aumenta de velocidade e diminui de velocidade. Aumenta de velocidade, faz o loop numa velocidade segura e diminui de velocidade. No final ainda sobra uma energiazinha, né? Aí sim os freios atuam, né? Dá aquela paradinha. Fala, meu querido. Qual que é a velocidade média do montanha-russa? Cara, vai assim, vai variar absurdamente. Porque agora, cara, o que ficou moda, né, recentemente, aí nos últimos 10 anos, digamos assim, os parques estão querendo um ganhar do outro.
Um querer dizer que tem a montanha-russa mais veloz, outro a mais radical, aí a aceleração que importa, outro a mais alta. Então fica um projetista tentando superar o outro nesses empreendimentos milionários que são as montanhas-russas. Eu sei que parece que fizeram uma em Abu Dhabi que vai a 300 e poucos por hora o carrinho, na arrancada. Ou seja, o carrinho parte do zero e em poucos segundos está uma velocidade assustadora para simular uma arrancada de um carro de Fórmula 1. Tu vê que viagem, né, cara? Então hoje temos montanhas-russas altamente velozes. Mas eu vou te dizer que se tu for tirar a média da velocidade da montanha-russa clássica, não vai passar aí muito de 50. Por mais que de repente na descida ele atinja lá uns 70, 80, depois já dá uma reduzida. Então 40, 50 é uma média. Né? E parece que não é tão radical. Mas o que importa às vezes é a aceleração, é isso que deixa ela radical. Então mesmo que não esteja muito veloz, se a curva é bem fechadona e faz um looping ao mesmo tempo, né? Meu Deus, cara, aí as tripas vão para um lado, o coração vai para o outro. E aí a brincadeira fica divertida. Parece piada, cara, mas uma vez fui na montanha-russa, tava chovendo, né? O melhor Beto Carreiro que tem quando tá chovendo. Me desculpa informá-los isso. Beto Carreiro com chuva é o melhor que existe. Porque vai tão pouca gente que tu nem sai da montanha-russa. Uma vez eu e meu filho fomos 5 vezes na Fire Whip, nós nem saímos da Fire Whip, ficava lá sentado, não tem ninguém pra entrar. É muito legal. Aí nessa quinta vez que eu fui, né, eu vou relaxar dessa vez, não vou ficar me segurando, porque a adrenalina te faz segurar, né? Vou dar uma relaxada pra ver. Cara, eu machuquei minha perna. Numa das curvas, eu não tava com a perna contraída, a perna foi muito pro lado, muito rápido. Eu machuquei a perna, cara. Tu vê que violência que é. Pra tu, só pra tu não esquecer, a Fire Whip atinge 45 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Na parte mais radical, é 4,5 vezes a gravidade. Certo? Então é bem radical. Ela chega no limite que é... Não, o limite seria 90 metros por segundo ao quadrado. Né, pra pessoa começar a ter uma hemorragia, assim, de repente. Certo? Outra, lá tem os avisos, cara. O cara que é cardíaco, o cara que tem algum tipo de aneurisma não deve ir nesse tipo de brinquedo, pode morrer mesmo, né? Então o cara que tem lá foi detectado uma artériazinha, uma veiazinha que tá para arrebentar. O cara não pode ser sacudido com tal tamanha violência, cara, pode sangrar mesmo e morrer. Mas tem um problema, é a sacudida do que tu... É a aceleração. Pensa assim, ó, se meu corpo tá parado, a gente discutiu isso rapidamente, mas é normal a gente né, é um raciocínio um pouco delicado. Tem líquido dentro do meu corpo. Sim. Quando o meu corpo muda de velocidade, o líquido dentro do meu corpo tem que mudar junto de velocidade. Quem é que empurra esse líquido que está no meu corpo? São as veias e artérias. Né? Esse líquido está enclausurado em tubinhos, que são veias e artérias. Esses tubinhos são flexíveis, são os vasos sanguíneos. Prova disso é que eu mexo o meu braço e não começa a ter sangramento ali, né? Esses tubinhos são bem flexíveis, se for pensar, né? Certo? Porém, quando eu vou acelerar o corpo abruptamente, uma aceleração muito grande, esses vasos sanguíneos vão ter dificuldade para levar o líquido junto. Vai ter que atuar na parede do vaso sanguíneo, vai ter uma força atuando no sangue para o sangue acelerar junto. Chega uma hora que a aceleração é tão abrupta que ocorrem rupturas. Às vezes elas são mínimas, certo? Às vezes elas são maiores e aí pode gerar um problema. Eu cheguei a comentar com vocês quando eu pulei de bungee jump uma vez, né, na Oktoberfest eu pulei de bungee jump, e os meus olhos ficaram vermelhos uns 2 dias, cara. Essas veinhas, né, ficou bem vermelho o meu olho durante 2 dias. E não era, né, de falta de sono ou qualquer coisa desse tipo, ou psicotrópicos, era simplesmente porque houve uma desaceleração abrupta do meu sangue. Imagina, todo o sangue do teu corpo caindo, na aceleração da gravidade, de repente um elástico vem e te segura pelos pés. O sangue dentro do corpo quer continuar caindo, certo? E esses vasinhos aqui que já são, né, se tu olhar o olho de alguém de perto, já vai ver que os vasinhos são meio vermelhinhos, né? Já tem sangue fluindo ali. Imagina um aumento de pressão naquela região, alguns romperam. E aí rompe, teu olho fica vermelho alguns dias, né? E é esperado que isso aconteça. Fui no camelô de um amigo meu lá que me vende as minhas muambas lá, né? Pra eu poder filmar as aulas pra vocês, conhecido meu. Cheguei lá, ele com um olho bem vermelhão, tinha uma hemorragia no olho. Pô, o que foi, cara? Saiu no braço com alguém? Ele, não, cara, acordei assim. Acordei assim. Mas a unha, de repente, à noite foi se mexer, deu uma unhada no olho? Não, não, não. O médico falou que não tem lesão superficial, foi interno, foi uma hemorragia no meu olho. Isso faz o quê? 1 ano, mais ou menos. 2, 3 semanas atrás, fui num outro colégio dar aula, o secretário do colégio com o olho exatamente com o mesmo tipo de lesão que o outro cara. O que houve, cara? Porra, acordei assim. O quê? Mas batesse o olho? Não, não, não bati o olho. O que houve? Hemorragia. Tu vê, né, cara? Quando essa hemorragia dá no cérebro, AVC, acidente vascular cerebral. Se for no lugar errado, pode entortar metade do corpo. Certo? Então tu vê, cara. Hoje em dia, nunca tantos jovens tiveram tantos acidentes vasculares cerebrais. Por que será? Que hoje tem gente de 30 anos tendo AVC. Da minha idade. Estresse, má alimentação, falta de exercício físico,
E teu corpo foi moldado para quê? Pela evolução? Para sair correndo de bicho ou para sair correndo atrás de bicho, trepando nas árvores para pegar fruta e o dia todo caminhando, exercício. Teu corpo foi moldado pela evolução para fazer assim. E de repente, nos últimos 100 anos, inventaram as máquinas que trabalham pra gente. Inventaram a comida industrializada cheia de porcaria que nos mata. Certo? E nós estamos vadios como nunca. Vai dar merda. Então alguns de vocês provavelmente vão morrer, vão infartar aos 30 e poucos. É assustador saber disso. Mas o legal é que tu sabe disso. Galera, eu não estou mentindo, é estatístico, tá? Se nós pegarmos a estatística e jogar na sala de vocês, alguns daqui vão infartar com 30 e poucos, 40 anos. Mas o bom é que tu sabe disso. Ou seja, se tu infartar como eu previ... se tu infartar como eu previ, vai ter sido uma opção tua, basicamente, né? Porque tu já sabe que tem que comer pelo menos 7 porções de frutas e verduras por dia. Já discutimos isso. Já discuti que quanto menos tu comer, mais tu vai viver. Que também já te ensinei isso. Certo? Já te ensinei que comer demais é viver menos automaticamente. Isso está confirmado cientificamente. Ou seja, o legal é isso. Para muitas pessoas, elas estão amarradas pelo destino a um futuro fúnebre. Mas vocês não, vocês foram educados e vocês podem optar. Eu posso morrer mais cedo ou posso morrer mais tarde, depende do meu estilo de vida hoje. Isso é que é legal, a gente pode optar o quanto a gente quer viver. Que legal! Ô pessoal, olha só, depois dessa, o que faltou? Página 57. Página 57, estamos na letra B aqui, né? Exercício deu letra B. Agora me empolguei. Página 57 toda? Mas é muito cruel, né, cara? Meu Deus, pediu uma página toda. 1, 2, 3, 4, 6 exercícios. Que ele nos proteja. Página 57, exercício 1. Ele quem, professor? Não sei, o Deus que tu quiser, meu querido. Eu sou um cara altamente ecumênico. 1. Uma locomotiva puxa uma composição de vagões e por um certo intervalo de tempo exerce uma força igual 1 vezes 10 na 5 newtons. Meu Deus, que motor, hein? Mantendo em um trecho retilíneo a velocidade constante em 10 metros por segundo. Nesta situação, a potência dissipada pelas forças de atrito... Pô, tu vê, ó, então o motor tá usando a sua potência, mas toda ela está sendo retirada pela força de atrito. Como é que eu identifico isso? Velocidade constante. Se a potência do motor estivesse sendo absorvida pela locomotiva, a velocidade dela aumentaria. Como é que eu vou achar a potência se eu tenho força e velocidade? Impossível. Ah, é verdade. Eu te mostrei que potência é de energia sobre tempo, mas energia é o trabalho de uma força. Certo? E distância sobre tempo é? Ah, é verdade. Então, a apostila chamou de um caso particular de potência nesse caso, né? A força que a locomotiva faz, 10 na 5. A velocidade, 10. E qual é o ângulo entre a força executada pelos motores e o deslocamento da locomotiva? Com certeza, cosseno de zero a matemática nos ensinou que é 1. 10 na 6 watts. Ah, não é possível. 1 milhão de watts? Isso deve estar errado. Deixa eu ver quantos cavalos tem essa locomotiva. Isso deve estar errado. Quanto é que é mesmo um cavalo em watt? 735. 735. Que memória, hein, garoto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, cavalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir por 735. 1360 HP. 1360 cavalos. É claro, não é um carro. E tem carro de arrancada que tem essa potência, então uma locomotiva está aceitável. Beleza. Muito bem. Qual era a alternativa? Letra B. Questão 2. Um automóvel se desloca em uma estrada plana e reta com velocidade constante de 80 km por hora. Km por hora não é sistema internacional. A potência do motor do automóvel é 25 kW, 25 mil watts. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel são constantes, calcule o modo da força de atrito total em newtons. Se formos pensar exatamente a questão anterior, só que dessa vez ele pediu a força. Concordam comigo? Potência do motor, 25
25? Isso, 25 quilowatts, que é 25 mil watts. A força ele quer descobrir. Velocidade. Legal, é 80 dividido por 3,6. E o ângulo? Pois é, eu vou calcular a força que está empurrando o objeto para frente. E eu sei que tem uma força igual empurrando ele para trás, né? Certo? Que seria do atrito. Então eu posso calcular com 0, considerando que é a força do motor, e automaticamente depois eu posso dizer que a força resistente tem sentido oposto a essa que nós vamos calcular. Pede em módulo, então nem importaria, não precisaríamos nos preocupar com o sinal. É isso mesmo. F é igual. Se quem já dividiu, quem já colocou ali, né, o valor adequado, não tem problema nenhum. Ó. 36, eu posso tirar esse 0 com a vírgula. 36 dá para dividir por 4, dá 9. Aqui dá para dividir por 4, dá 2. Concorda comigo? Conta que eu tenho que fazer então 125 vezes 9, já que 250 dividido por 2 é 125. 9 vezes 5, 45 foi 4. 18, 19, 20, 21, 22. 9, 10, 11. Newtons. 1.125 newtons. Temos alguma alternativa desse valor? Letra A. Então, bem parecida com a número 1. Usava a mesma ideia de potência. Letra A. Questão 3. Um elevador. Fala, minha querida, desculpa. Pois então, assim ó, é possível. Imagina que eu tenho um rebocador puxando um navio e o navio, então, como é muito alto, vem um cabo lá de cima, certo? E o meu rebocador está aqui então e vai começar a fazer força na horizontal. O problema é que a força aqui vai ter uma força atuando para baixo, né? Então nem sempre na prática do dia a dia a gente pode deixar o ângulo perfeito. A gente tem que sacrificar a máquina que nós temos por, olha, não dá, eu teria que soldar um cabo aqui na parte de baixo do navio, certo? Às vezes essa operação ia custar muito dinheiro e muito tempo. Ah, puxa de cima. Pô, mas aí eu vou ter que usar, né, vou ter que usar mais força no rebocador. Ah, mas o rebocador não é feito para fazer força, cara, absurdo mesmo, né? Vamos puxar. Beleza? Então nem sempre. Eu vou te confessar, cara, que no ensino médio é muito raro quando aquele ângulo é diferente de 0 ou 180. Mas garantir que ele vai ser sempre 0 é demais. Certo? Mas é na maioria das vezes, tem razão. Vamos que vamos. Questão 3. Um elevador de massa 200 kg tem capacidade máxima para 6 pessoas. Cada uma com massa de 70 kg. Como forma de economizar energia, há um contrapeso de massa 220 kg. Calcule a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir com a carga máxima em velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Expresse o resultado em quilowatt. Pô, que legal. O perigo aí é a gente descobrir que força o motor vai ter que fazer, né? Então tá lá a galera apinhada ali, galerinha. Seis caras. Olha o motor aqui, né? O motor deve estar amarrado ao cabo de alguma forma, que é só uma roldana, e aqui está o contrapeso. Aqui que está o contrapeso. E aí, galerinha? Massa do elevador, 200 kg. Cada uma das pessoas, 70 kg. O contrapeso, 220. Como é que eu vou descobrir que força o motor vai ter que fazer para fazer esse elevador subir? Exatamente. Na verdade, tu vê, vai ter o peso do elevador e as pessoas atuando para baixo. Aqui para cima vão ter duas forças, a força do motor e o peso do contrapeso. Concorda comigo? Primeiro, então, vamos calcular que força é essa. Por que eu posso dizer que a resultante é 0? Porque ele disse que a velocidade é só por isso. F, força do motor, mais o peso do contrapeso tem que ser igual ao peso do elevador.
elevador mais as pessoas. A força que o motor faz. Peso do contrapeso. 2.200, obrigado amigo. Massa total dentro do elevador. Vezes 6, 420 mais 200, 620. Já que a massa do elevador e pessoas é 620 kg, qual é o peso? 6.200. Mais passou? Menos 6.200 menos 2.200, 4.000 newtons. Tudo isso para depois poder ir na fórmula da potência. Potência é força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo. Quero descobrir a potência do elevador. A força que o motor tem que aplicar, 4.000 newtons. E que velocidade ele sobe? 0,5. Mais uma vez, o ângulo vai ser 0. 2.000 watts. Mas como ele pediu em quilowatts, 2 quilowatts. Então tu vê, não precisou de uma força tão absurda. Não precisou de uma potência tão absurda. Mas o contrapeso aqui é indispensável. Por que será que botaram um contrapeso de 300 kg de uma vez? Exatamente, que se o elevador tiver pouca gente, vai precisar da potência do motor para o elevador vazio aí. E como boa parte das vezes o elevador está vazio, né? Concorda comigo? É muito comum as pessoas não terem horários iguais. Aí um cara chegou na garagem, pediu o elevador, veio vazio lá de cima. Ele entrou, subiu. Aí na hora que ele chegou no prédio, chegou outro cara no trabalho. Aperta o botão, o elevador vem vazio e sobe cheio, certo? Ou seja, como o elevador boa parte do dia está trabalhando vazio, botar um contrapeso muito grande não faz sentido. Beleza? O professor vai pegar que existe também quando tem dois sistemas de elevadores, que daí para gastar menos energia, eles são conectados. Sim, usam o próprio elevador do lado como contrapeso de um dos elevadores. Só que isso só é comum em prédios de altíssima rotatividade com vários elevadores. Porque senão, se duas pessoas precisarem subir, uma está fazendo supermercado e trancou o elevador, aí tem que tirar as compras do carro, levar até o elevador, e a outra pessoa está querendo descer. E aí então o elevador que está, os dois elevadores vão ter que se mover conjuntamente. Isso existe, mas já é uma situação mais específica. Hoje em dia, com prédios de meio quilômetro de altura, a gente precisa de elevadores que andam a 70 por hora, cara. E em prédios grandes. Então tu imagina o poder dos motores para poder fazer esse brinquedinho aí e andar 70 por hora. Né? Outra, tem que ser, o começo, a mudança de velocidade tem que ser muito bem programada para não fazer passar mal os usuários. Né? O usuário ele não quer ficar sentindo frio na barriga dentro do elevador. Então tu acelera devagarinho, aí atinge a velocidade de 70 por hora, vai até quase a chegada e lá no final desacelera devagarinho para ficar confortável. Por incrível que pareça, cara, elevador é uma coisa cara, certo? Né? É uma coisa cara de instalar. Então você vai ver o preço de um elevador para botar num prédio aí, né? Tu vai ver primeiro que tem poucas empresas, o mercado é cruel, então chega uma empresa nova aí, tem as empresas que já são estabelecidas, é uma guerra, certo? É uma guerra. Ô galerinha, continuando, questão 4 agora, essa era a 3, ô desorganizado, essa era a questão 3 e a letrinha foi, é aberta, coisa linda, 2 kW. E agora sim, questão 4. Uma jovem em uma academia de ginástica anda sobre uma esteira rolante horizontal que não dispõe de motor. Não façam isso. Não façam isso. Isso deveria ser chamada de máquina de triturar coluna. Certo? Esteiras sem motores, aquela que tem que se segurar no lado e fazer força para caminhar para frente. Cara, isso é uma máquina para destruir a tua coluna. Jamais use esteiras rolantes sem motor. Com velocidade de 5,4 km por hora e em 7 minutos são consumidas 36 quilocalorias. Então a jovem está destruindo a sua coluna nessa máquina, deveria ser proibida. Olha que legal, está jovem, ela tem que se segurar aqui, nessa parte aqui, para poder fazer força ali e poder caminhar. Fica totalmente modificado o sistema de caminhar, certo? Tipo, então não é a mesma coisa que ficar fazendo exercício na areia da praia? Não, na verdade, olha só, interessante a tua ideia. Na areia da praia, quando tu está escorrendo na areia da praia, tu vai poder inclinar teu corpo, certo? Usar o teu próprio peso para equilibrar as forças que tu vai fazer na perna, beleza? Outra, toda a panturrilha vai ser bem trabalhada, porque tem que ter um equilíbrio, a areia da praia é fofa, então, tem todo o exercício de equilíbrio.
A mecânica do corpo para se movimentar numa areia fofa é totalmente diferente da mecânica para se movimentar na esteira. O problema da esteira é que tu vai ter que te segurar, né, para não ir para frente, beleza? Ao mesmo tempo que tu empurra a esteira para trás. Se tu for pensar, na verdade, tu vai mexer menos músculos até. Vai mexer menos músculos, vai ser menos desgastante andar nessa esteira do que andar na areia da praia. Só que o ângulo que tu vai fazer na tua coluna para poder empurrar e a força que está sendo transmitida pelo teu tronco, porque tu vê, né, a força entre os teus pés e as tuas mãos está passando pela tua coluna. Quando tu não está segurando nada aqui em cima, né, não tem essa força, esse que é o problema. Eu diria, só para vocês não se espantarem, pior do que andar nessa esteira é varrer. Eu lembro que meu médico de coluna, né, eu fraturei a coluna, eu tive um acidente de carro em 7 de janeiro de 2005, jamais me esquecer, e fraturei minha coluna. Seu caminho hoje é graças a Allah, talvez, ou aos outros deuses. Então, na verdade, eu tive que fazer muito exercício físico para me consertar depois que eu fraturei a coluna. E que interessante, né, o médico da coluna, quando eu estava saindo, né, das cirurgias, ele disse, olha cara, agora tu vai ter que fazer mais abdominal que todo mundo. Eu achava que não, eu achava que ia estar proibido de fazer abdominal. Que eu nunca mais ia poder ir pra academia. E ele, não, agora tu vai ter que ir pra academia todo dia, cara. Se tu não fizer academia, tu vai te sentir mal. E aí eu me recuperei, tava louco pra voltar pra sala de aula, né, cara? Tava 1 ano parado, e quando eu voltei, trabalho, 0 academia. Dor na coluna. Chegava no doutor lá, ô médico, pô, cara, tô com dor na coluna. Tá fazendo abdominal? Não, nem consigo, cara. Ele falou, não, a tua dor só vai passar se tu fizer abdominal. Dá pra acreditar, tu com dor na coluna, tu vai no médico que ele manda tu fazer exercício? E aí comecei a fazer exercício. Porra, zerou. Mas zerou, cara. Eu fiz abdominal, zerou. Aí fiquei feliz, tá 1 ano de academia, vou dar uma paradinha. 3 meses depois, sem abdominal, dor, cara. Que viagem. Então, né, eu já tinha te contado isso, repito. Pra salvar tua coluna, abdominal. Tu vai no melhor do mundo. O que tens que fazer para melhorar a tua coluna? Abdominal. Fortalecer a musculatura para que os ossos não precisam suportar o teu corpo. Para que o músculo suporte. Beleza? Tá, e tipo, a areia da praia ela não é plana. Então, obviamente, tu vai ter que usar bem mais força do teu tronco. Então, quando tu pisa às vezes muito em falso sem perceber e acaba prejudicando a tua coluna, não prejudica? Pois então, aí é que tá. O teu instrutor ele vai ter que ver como é que tá o teu nível de exercício. Eu lembro que quando eu comecei a fazer academia, eu olhava os caras. Aí eu queria fazer igual. Pô, cara, bota peso aí, eu quero fazer força. O instrutor falava, pô, Otávio, por mais que tu de repente consiga, tu vai correr risco de machucar tuas articulações, certo? Porque as articulações demoram meses para ficar fortes. Os músculos ficam fortes em semanas. As articulações podem demorar meses. E aí ele tentava me convencer de que eu tinha que fazer um treino mais leve, porque meu corpo ainda não estava preparado para dar todo o gás. Quando um instrutor de academia, um professor de educação física, convida seus alunos, galera, hoje o treino vai ser na praia. Ele supõe que eles já estão no nível de treino, certo? Já estão fazendo abdominal, já está com o abdominal fortalecido. Ou seja, pode haver risco, mas é um risco menor do que tu te aquecer todo dia numa academia sem recursos, onde a esteira é sem motor, beleza? E eu vou te confessar, eu estou falando como um leigo, eu estou falando como um cara que foi no médico da coluna, um dos melhores do estado, e ele batia na tecla. Aí eu ia falar com outro cara só para tirar dúvida, né? E eu marquei a postura com outro sujeito, e os dois parecem que tinham ligado um pro outro e combinado a fala para enganar o Otávio. Depois eu fui na internet, olhei e vi que não, que é mundial isso. Tratamento de coluna passa por exercício abdominal. Mas tu não pode, a minha namorada faz abdominal naquela bola, certo? Eu olho ela fazendo, dói a minha coluna só de olhar. Eu tô há tempo sem fazer abdominal, já sinto uma dorzinha de vez em quando. Eu só começo a fazer abdominal quando apodrece a minha coluna. Ela já malha há muitos anos, ela malha em casa todo dia com aquelas bolas de fisioterapia. Ela pega na internet uns exercícios que se eu for tentar fazer, eu vou destruir minha coluna. Ela vai lá atrás e puxa de um jeito que, meu Deus, como é que consegue? Eu ia aí e não ia voltar, ia precisar chamar alguém para me tirar da bola. Ou seja, cuidado, galera. Treinar em casa é legal, só que, ou treinar por conta própria é legal, mas às vezes a gente pode fazer isso, né? E fazer um treino que pode nos machucar. O treino na praia, ele é muito bem-vindo, mas não é o primeiro treino, né? Já deve ter algum treino prévio para não ter uma torção de joelho, para não ter uma dor, né, na coluna. Agora, uma das diferenças que tu perguntou sobre andar na esteira não motorizada e caminhar na praia é que numa tu faz força com a mão e essa força vai ter que atravessar a tua coluna. E na outra não, tu só inclina o teu corpo pra caminhar, né? Mas o treino na praia é muito bem-vindo sim. Ô galerinha, a questão que estávamos falando, parei, né, pra filosofar sobre a menina, maldição. Uma jovem na academia,
ela tem velocidade de 5,4 km por hora, ela caminha durante 7 minutos e gasta uma energia de 36 quilocalorias. Admitimos que o consumo de energia pela esteira é devido ao trabalho que a força, o trabalho da força que a jovem aplica sobre ela para movimentá-la, a intensidade dessa força suposta constante, sabendo que uma caloria é 4,2 joules, me ajudem. Como fazer? Muito obrigado. Potência é a variação de energia com o passar do tempo. Eu sei que a energia é 36 mil calorias e eu vou multiplicar por 4,2 para passar para... Cuidado, hein, gente, essa energia eu fiz vezes 1000 e fiz vezes 4,2 para passar para joule. Quanto tempo? 7 minutos vezes 60, né, para passar para segundos. Parabéns. Tu vê, cara, esse sujeito projetou os números para ficar fácil para todo mundo. Concorda comigo? Concorda? 360 dividido por 660, 42 por 7, 6. Que gente fina esse cara. 6 vezes 6, 36 com 0. Achei a potência que a menina... Tu vê, era para ter um motor fazendo isso, né? Por ela. Ah, pessoal, mas ela não vai gastar energia nenhuma na esteira. Ou eu parado estou gastando energia, né? Se eu boto meu corpo em movimento, eu gasto mais energia, certo? Só que aí a energia só para eu caminhar simula uma caminhada natural. Quando eu tenho que fazer isso, ó, mudou totalmente, cara. A coluna, que é a parte de baixo da coluna, vai sentir a brincadeira. Por que eu fiz esse comentário e foi tão marcante pra mim? Porque eu já brinquei em esteira, cara, sem motor quando eu era guri, certo? Eu já senti de um dia pro outro a dor na coluna, certo? Isso era um guri que fazia exercício. Tu imagina, tu pega um cara que é sedentário, né? E comprei uma esteirinha, pô, tão baratinha, 200 pila. Vou começar vou ficar magro, vou ficar em forma, tá chegando o verão. E aí chega no verão e ele tá assim: o que houve, cara? Tá com o corpo tão bonito, mas tá escagado? Não, destruí a minha coluna mesmo. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Questão... Não terminei, tô delirando. Potência é força, velocidade, o cosseno do ângulo. A potência é... Queria saber que força que a menina faz na esteira. E o 5,4? Quanto? 1,5, né? Vai dividir por 3,6. E o ângulo? Não falou nada, a gente pensa em 0. 360 dividido por 1,5 é igual a F. F é igual... Quanto? 240 newtons. Letra D. Letra D. Questão 5. Segundo o fabricante de um automóvel, seu veículo de massa 500 kg, deve ser aquele carro indiano que eles vendem por $500. Um carro 0 km indiano que custa $500. Já ouviram falar? Não. Segundo o fabricante de um automóvel, massa 500 kg. Pô, eu acho que nem aquele gurgel, aquele gurgelzinho que tinha, né, que era de fibra, eu acho que nem ele é tão leve. Acelera uniformemente a partir do repouso e atinge uma velocidade o quê? 144 por hora. Num intervalo de tempo de 10 segundos. Qual é a potência média desenvolvida por este automóvel ao percorrer esses 10 primeiros segundos? Fizemos um exemplo bem parecido, né? Potência e energia sobre... Que tipo de energia é essa? Cinética, vai no cantinho. Energia cinética, M... V ao quadrado sobre 2, massa do carrinho, a única coisa não realista. Mas pode ser um carrinho de corrida aí. 144. Se 72 é 20, 144, 40 metros por segundo. Energia cinética igual a 250 vezes 1.600. Eu gosto de multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2. Vezes 2 dá 500, vezes 2 dá 1.000. 2.000, 4.000. 4.000 com mais 2 zeros. 400 mil joules o motor do carrinho entregou.
em apenas 10 segundos, o que nos dá uma potência de 40.000 joules por segundo, ou watts, ou ainda 40 quilowatts. Letra D. Pô, mas é tudo igual, hein, cara? Recentemente a NASA enviou a Marte, eu acredito. Não acredito. Nós colocamos um robô em outro planeta. É ficção científica, não é possível. Recentemente a NASA enviou a Marte o robô Opportunity para obter dados da superfície marciana. É verdade, cara. Não acredito nisso. Cara, nem nos meus melhores sonhos eu poderia estar vivo no momento em que nós botamos um robô em outro planeta. Em testes na Terra, em superfície plana, o robô com massa de 2 kg e motor de potência 10 watts partiu do repouso e atingiu velocidade de 5 metros por segundo em 2,5 segundos. Considerando todos os procedimentos isentos de atrito e a gravidade marciana 0,4 da gravidade terrestre, a potência do motor do Opportunity para realizar esta experiência na superfície marciana nas mesmas condições será de... Imagina, cara, tu constrói um motor aqui na Terra, aí de repente tu leva ele para Marte, e em Marte ele tem outro motor. Sofreu modificações devido à presença de Marte. Não faz sentido, né, cara? Então tu vê, uma pegadinha, não precisa fazer conta, é 10. Não tem conta para fazer. Tá? Um motor de 1000 watts aqui na Terra, chega lá em Marte e tem 1000 watts. Beleza? É um motor que foi construído na Terra. Só que o que poderia acontecer é, já que a gravidade lá é menor, se o robô fosse subir aqui na Terra, ele ia ter mais dificuldade do que subir uma montanha em Marte. Beleza? Mas o motor vai ter a mesma potência. Então, eu gostei da questão porque é uma questão perigosa. Se o cara está muito focado em cálculo, ele vai fazer o cálculo, ele vai querer calcular de repente a velocidade que atingiu em Marte. Aí de repente dobrou a velocidade, ele vai supor, já que dobrou a velocidade porque dobrou a potência. Na verdade não tem nada a ver. O motor vai continuar tendo 10 watts. Letra E. Então essa aqui era a pegadinha. Pegadinha do malandro. Muito bem. Agora tá no vestibular nervoso. Até parece que tu vai ler, não é isso mesmo. Vai até fazer conta, vai ficar querendo achar cabelo em ovo ali. Com certeza. Olha, meus queridos, não vou dar bicuda ainda, certo? Porque de repente, tu quer pedir alguma saideira, mas já pode preparar o volume 4. Outra coisa, como nós temos algumas aulas de matemática ainda, eu não queria te fazer carregar o volume 3 e o volume 4. Eu vou de repente roubar uma aulinha ou outra de física futuramente para dar um gás na matemática, a gente dá a bicuda junto e trazer o volume 4 para física e matemática. Na verdade, né? Vamos continuar na 3 em matemática. Se tu quiser fazer mais uma questãozinha de física, vai ficar na 3. Terminando matemática, a gente se abraça no volume 4. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.